Eu sempre fui o tipo de homem que passava despercebido. Na rua, ninguém me notava. No trabalho, era só mais um. E nas rodas sociais, eu era o cara que ficava de canto, ouvindo, sorrindo e sendo ignorado. Mas isso nunca me incomodou. Eu sabia o que tinha por dentro. Sabia da minha visão, do meu foco, da minha calma. Enquanto muitos falavam alto para chamar atenção, eu observava. Enquanto eles gastavam com aparência, eu investia em silêncio. E quando os outros corriam atrás de aplausos, eu construía meu império. Comecei vendendo doces na escola. Depois, consertei computadores. Aprendi a programar antes dos 16. Com 20, já ganhava mais que meus professores. Com 25, vendi meu primeiro projeto. E com 28, me tornei milionário. Mas ninguém sabia. Nem meus vizinhos, nem meus amigos. E muito menos ela, Giovanna. A garota que fazia tudo brilhar quando entrava em qualquer lugar. A mais bonita da faculdade. A mais comentada. A mais desejada. Todos queriam Giovanna, e ela sabia disso. Mas eu era invisível para ela. Estudamos na mesma sala por 2 anos. Sentávamos a 2 fileiras de distância. E em todo esse tempo, ela nunca olhou nos meus olhos. Nunca disse meu nome. Nunca soube que eu existia. Mas eu a observava. Não com obsessão. Com curiosidade. Ela parecia ter tudo. Beleza, popularidade, sorrisos fáceis. Mas por trás daquele brilho, havia algo mais. Algo vazio. Giovanna era feita de aparências. Namorava os caras que tinham carros importados. Ria das piadas mais idiotas, desde que viessem dos bonitos e ricos. Tratava bem quem ela achava útil. Ignorava os que não podiam oferecer nada. E eu, na cabeça dela, eu era só mais um Zé Ninguém. Lembro de um dia em que todos estavam rindo por causa de uma apresentação. Eu havia terminado um projeto complexo e a professora elogiou. Giovanna riu. Disse alto para todos ouvirem. Esse aí parece até um técnico de informática frustrado. Deve viver no porão da mãe. Todos riram, inclusive eu, mas foi ali, naquele riso, que algo mudou. Eu não me senti mal. Não fiquei com raiva. Eu apenas anotei. Na minha mente, guardei aquele momento com data, hora e emoção. Porque um dia, eu sabia, ela ia me ver. Mas não porque eu ia implorar por atenção, não porque eu ia me exibir. Não, ela ia me ver. Porque não teria mais como ignorar. E esse dia estava mais perto do que ela podia imaginar. O tempo passou. A faculdade ficou para trás, assim como todos os nomes que tentaram parecer importantes. Exceto um. O meu. Só que Giovanna ainda não sabia disso. Eu construí meu império na sombra. Trabalhei com empresas que ela nunca ouviria falar, mas que controlavam os dados por trás dos apps que ela usava. Investi em tecnologia, criptomoeda, startups silenciosas, e quando todos achavam que eu ainda era mais um, eu já podia comprar o prédio inteiro em que moravam, mas eu não comprei. Esperei. Eu gostava de andar de metrô, de me vestir com roupas simples, de manter o cabelo desgrenhado. Não por descuido, mas por estratégia. Eu sabia que o mundo é movido a aparências e que só enxerga quem brilha por fora. E era isso que eu queria provar. Que quem brilha por dentro, um dia cega o mundo. Nos cruzamos de novo por acaso, ou pelo menos foi o que pareceu. Eu entrei em um café que sempre frequentei, e lá estava ela, sentada com uma amiga, maquiada, com bolsa de marca, rindo alto. Ela me viu, mas não me reconheceu. Sorriu como se eu fosse o garçom. Moço, será que dá para pegar mais açúcar pra gente? Eu sorri. Peguei 2 sachês da bancada e entreguei. Aqui está. Ela pegou sem olhar nos meus olhos. Virou de costas. Continuou rindo. Era incrível. Mesmo depois de anos, Giovanna ainda era a mesma. Ou talvez pior. Fui para uma mesa ao lado. Pedi meu café
e abri meu notebook. Na tela, contratos milionários sendo analisados. Mas ela não viu. Estava ocupada demais existindo no próprio teatro. 2 semanas depois, nos cruzamos novamente. Dessa vez, em um coworking de alto padrão. Giovanna fazia parte da equipe de marketing de uma startup, em que, ironicamente, eu era um dos investidores. Ela entrou na sala de reunião com aquele salto firme e um sorriso ensaiado. Cumprimentou todos da equipe. Quando me viu, travou. Você que é o... Rafael? Sim, estendi a mão. Rafael Fontes. Ela demorou um segundo. Talvez tenha sentido algo familiar, mas não teve coragem de perguntar. Durante a reunião, ela mal conseguia disfarçar o incômodo. Me olhava com dúvida, com esforço, mas não disse nada. No final da apresentação, elogiei o trabalho dela. Fui profissional. E saí da sala como se fosse só mais uma reunião. Mas por dentro, eu sorri. Porque finalmente, ela me viu. E ali, naquele instante, ela começou a se perguntar: quem é esse homem? De onde ele surgiu? Por que eu sinto que já o conheço, mas nunca o notei? O jogo tinha começado, e ela nem fazia ideia de quem estava enfrentando. Algumas semanas se passaram. Giovanna agora me olhava de um jeito diferente. Mais cauteloso, mais curioso, mais interessado. Eu percebi quando ela começou a rir das minhas piadas em reuniões. Quando comentava que eu parecia muito maduro para a idade. Ou quando arranjava desculpas para conversar depois do expediente. Ela me seguia no LinkedIn, depois no Instagram. Começou a curtir fotos antigas, a comentar com emojis genéricos, mas sempre em fotos que mostravam o meu estilo de vida sutilmente sofisticado. Não eram Ferraris nem mansões. Eram jantares discretos em lugares caros, livros raros, viagens para lugares que poucos conheciam, mas que poucos poderiam pagar. Ela mandou uma mensagem, direta, mas ainda fingindo descompromisso. Você parece ter mudado bastante desde a faculdade. Tá irreconhecível, RS. Respondi com calma. Acho que só tirei a capa de invisibilidade. Ela respondeu com um emoji de risada. E deveríamos tomar um café qualquer dia. A Giovanna, que um dia me ridicularizou, agora me convidava para sentar com ela. Aceitei. Nos encontramos no mesmo café em que ela me chamou de moço, semanas antes. Dessa vez, ela estava nervosa, tentando parecer natural. Mas sua postura, sua escolha de roupa, o perfume forte, tudo gritava: quero impressionar. Você sempre foi assim? Ela perguntou, mexendo no café, sem beber. Assim como? Confiante, misterioso, intenso. Sorri. Acho que sempre fui o mesmo. Você que começou a enxergar agora. Ela sorriu, sem graça. Talvez eu não tenha prestado atenção. Muita coisa acontecia naquela época. Sim, como quando você disse que eu parecia um técnico frustrado. O sorriso dela travou. Os olhos arregalaram levemente. Você era aquele cara? Sim, aquele Zé Ninguém do fundão. Eu não quis dizer aquilo daquele jeito. Eu sei exatamente como você quis dizer. Silêncio. Ela baixou os olhos. Respirou fundo. Eu era imatura. Você era sincera. E hoje? Levantei da mesa, peguei minha pasta, sorri com educação. Hoje, Giovanna, eu escolho com quem sento. E nem sempre o café é suficiente para apagar o gosto de uma memória amarga. Ela ficou sentada, sozinha, olhando para a xícara. Talvez esperasse que eu voltasse, mas eu não voltei. Naquela noite, recebi uma mensagem. Eu sei que errei, mas queria muito poder mostrar que não sou mais aquela garota. Só me dá uma chance. Uma conversa de verdade, sem passado entre nós. Mas não respondi. Porque ali, naquele instante, ela começou a me querer. E eu. Eu já estava preparando o momento em que ela me imploraria. Giovanna nunca foi do tipo que implora.
Ela sempre teve quem quisesse seus pedaços. Sempre teve o poder de ir embora antes de ser deixada. Mas agora, as coisas estavam diferentes. Ela me via em eventos, me via nos painéis de empresas, nas notícias de startups que batiam recordes, em campanhas de filantropia, em jantares discretos com investidores. Eu me tornei o nome que todo mundo repetia. E ela, a garota que um dia disse que eu parecia um técnico frustrado, agora fazia de tudo para que eu anotasse. Mandava mensagens, curtia stories, mandava áudios rindo de piadas antigas. Tinha um novo vocabulário. Que saudade! Você sumiu. Fiquei lembrando de você hoje. Mas eu não respondia. Só lia. E deixava no vácuo. Até que um dia, ela perdeu o orgulho. Me ligou 2 vezes. Na terceira, atendi. Oi, Rafael. Desculpa te ligar assim, é que... Ela hesitou. Eu precisava te ouvir. Estou ouvindo. Eu só queria te dizer que eu nunca imaginei que você seria tudo isso. Que fosse tão incrível. É mesmo? E eu me arrependo tanto de como te tratei. Você sempre foi gentil, sempre foi inteligente. E eu fui cega, estúpida. Fiquei em silêncio. Rafael, tá aí? Tô. Eu queria te ver, te contar algumas coisas, te mostrar quem eu sou hoje. Giovanna, o que exatamente você quer de mim? Silêncio. Eu quero você. A frase saiu como um sussurro. Fraca, insegura, humana. Ela, a mulher que tinha homens de todos os tipos aos seus pés, agora implorava pelo Zé Ninguém. Marcamos um encontro. Por educação. Ou por um tipo específico de justiça. Ela chegou com o vestido mais bonito que tinha. Perfume doce. Olhar quebrado. Falou por quase 1 hora. Sobre como tinha mudado. Sobre como estava cansada de relacionamentos vazios. Sobre como ninguém a tratava como eu a tratava. Sobre como ela me admirava agora. Sobre como nunca me esqueceu. E por fim, chorou. De verdade. Lágrimas correndo pelo rosto. A voz embargada. Me dá uma chance. Só uma. Me aproximei. Toquei sua mão. E disse: você teve sua chance. Quando eu não tinha nada. Quando eu era invisível. E você me ignorou. Você não me quis quando eu era real. Agora, você só quer a fantasia. Ela apertou minha mão, tentando segurar a respiração entre os soluços. Rafael, por favor. Me desculpa, Giovanna. Mas agora, você não cabe mais na vida que eu construí. Nem no homem que eu me tornei. Levantei, deixei dinheiro sobre a mesa e saí, de cabeça erguida. Com a mesma calma de sempre. Ela ficou ali, sozinha. Com as lágrimas, o arrependimento. E o eco daquilo que ela perdeu para sempre. O tempo passou. E eu segui minha vida. Me tornei sócio de mais 3 empresas. Fui capa de revista. Fiz minha primeira doação milionária para um projeto social. E conheci pessoas incríveis. Mulheres inteligentes, maduras, que olhavam nos olhos com verdade. Mas de vez em quando, ela ainda aparecia. Giovanna me mandava mensagens a cada mês ou 2. Frases curtas. Tentativas discretas. Às vezes, só um emoji. Outras vezes, áudios longos, cheios de saudade, e saudade, e saudade. Eu nunca respondi. Não por orgulho, mas por respeito ao que eu vivi. Ela não me destruiu. Ela me construiu. Sem querer. Cada desprezo que ela me deu virou uma pedra na fundação do meu sucesso. Cada riso debochado dela virou combustível para meu silêncio. Cada palavra que me feriu virou frase que hoje me fortalece. E o melhor de tudo, eu nunca precisei gritar. Nunca precisei esfregar nada na cara dela, porque a vida fez isso por mim. E agora, toda vez que ela olha para o celular e vê meu nome, ela lembra. Lembra de quando riu de mim. Lembra de quando me ignorou. Lembra do dia em que me chamou de nada. E, principalmente, lembra do momento em que implorou. E mesmo implorando, eu fui embora.
Hoje ela namora um advogado que posta frases motivacionais em stories. Parece feliz, ou tenta, mas sei que no fundo, em algum lugar lá dentro, ela sabe, ela sente. Sabe que o único homem que a amou de verdade, aquele que ela rejeitou por ser invisível, é o mesmo que hoje brilha onde ela não pode mais alcançar. E sente, não por arrependimento, mas por nunca mais poder voltar. Porque o homem que ela um dia achou que era só um Zé Ninguém, é hoje o homem que ela mais desejaria ter ao lado, mas que ela nunca mais vai ter. E assim termina essa história, com um silêncio cheio de glória, com uma lembrança que dói mais que o desprezo, com ela, vivendo do que poderia ter sido, e eu, vivendo do que construí em silêncio. Se você já foi rejeitado, ignorado, humilhado, lembre-se, o mundo só enxerga brilho. Mas o que realmente importa é o que você constrói no escuro. Ela pode rir de você hoje, mas amanhã ela vai sonhar com o homem que você se tornou. Se essa história te tocou, se inscreva no canal. Porque aqui, a verdade vem com cicatrizes e finais que deixam marcas eternas.